Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à continuação da nossa disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento. Ao fundo, nós temos uma parede branca com pontos interconectados na cor cinza e do lado esquerdo nós temos na cor verde, em letras grandes, EAD mudando realidades. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos até o ombro, hoje estou com um vestido azul e detalhes bege e uma sandália também na cor bege. Meu nome é Isa Reis Gomes e vou acompanhar vocês nessa disciplina. Vamos continuar então nossa leitura, o nosso processo, de aprendizagem e desenvolvimento relacionado à nossa disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento. Hoje nós vamos ter uma conversa com alguns teóricos. Eles vão fazer um percurso conosco, sobre esse conceito do letramento. O objetivo é a gente traçar um panorama histórico da evolução do letramento nas séries iniciais da educação básica, onde vocês atuarão. A definição de letramento, diferente de alfabetização, ela envolve o uso competente da leitura e da escrita em diferentes contextos sociais e culturais. A primeira etapa, a gente vai denominar aqui, de alfabetização tradicional. É a educação formal e rígida. O foco, qual era? Era a alfabetização com ênfase apenas na decodificação das palavras. E havia, infelizmente, a exclusão social. Por quê? Porque a educação era privilégio de poucas classes sociais. Então, isso daqui a gente percebe, que no início a alfabetização não era para todos. Nós vemos aí grupos, que foram marginalizados. E no decorrer dessa leitura, desse percurso histórico, nós vamos também perceber que, por vários motivos, justos, esses grupos estão voltando, esses grupos estão retornando à nossa classe, ao nosso currículo, à nossa sala de aula. Métodos de ensino é o método tradicional, repetição, com ênfase em quê? Memorização, sem se preocupar com o contexto social e a interpretação. Depois houve a reforma educacional, com a Lei 5.692, e a inclusão das séries iniciais. Com essa inclusão, introduziu-se a obrigatoriedade da alfabetização nas séries iniciais, 1º a 4º ano, promovendo uma maior acessibilidade à educação. E a partir daí houve uma mudança de enfoque. A alfabetização passou a ser o quê? Mais do que apenas ensinar a ler e escrever palavras, mas a desenvolver também a compreensão de textos e contextos. Então, nós percebemos que de uma etapa para outra, o enfoque foi modificado, certo? Saiu de uma memorização, para, vamos dizer assim, valorizar alguns contextos sociais. Na década de 80, houve o início da educação crítica e reflexiva. Vejam as mudanças ocorrendo. Teorias pedagógicas, as influências de Piaget e Paulo Freire começam a se fazer mais presentes, propondo uma educação mais crítica e reflexiva, na qual o aluno é visto como um sujeito ativo no processo de aprendizagem. O início do letramento, a partir da década de 80, o conceito ele passa a ser integrado ao currículo escolar, com ênfase em quê? Compreensão e produção de textos em contextos sociais. Década de 90, concepção sociocultural do letramento. Vem a influência da linguística, a visão de que o letramento ele não se limita à escola, mas é um processo social e cultural. Ele ganha força com os estudos de Soares, Kleiman e outros pesquisadores. No currículo, nós temos a introdução de propostas pedagógicas que abordam o letramento de forma mais ampla, considerando diferentes tipos de textos, linguagens
e o que mais? A realidade social do aluno. Em relação à leitura crítica, a ideia de que a leitura e a escrita devem ser usadas para a interpretação crítica da realidade começa a ganhar destaque. Século XXI, letramento, multiletramentos e as novas tecnologias. Novos formatos de letramento. Com o avanço das tecnologias digitais, surge o conceito de multiletramentos. Olha aqui o acréscimo do S, né? Ou seja, a capacidade de ler e escrever em diferentes suportes, como textos digitais, vídeos, imagens e outras mídias. Em relação à educação inclusiva, a escola ela passa a ser mais inclusiva com ênfase na adaptação dos métodos de ensino para alunos com diferentes necessidades. E o currículo atual, que é a BNCC, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, prevê que o letramento, olha só que interessante, deve ser desenvolvido nas séries iniciais de forma abrangente e conectada à realidade de cada aluno. Quais são os desafios contemporâneos? Desigualdade de acesso à educação. Embora o letramento tenha avançado, ainda há grandes desigualdades no acesso à educação de qualidade, especialmente em regiões periféricas e para populações em situação de vulnerabilidade. Formação de professores. A capacitação de professores continua sendo um desafio para implementar métodos de ensino de letramento que contemplem as diferentes realidades dos alunos. E sobre a tecnologia e inclusão digital, são ferramentas tecnológicas que impactam o letramento e como a escola pode integrar essas tecnologias no processo pedagógico de forma eficiente. O letramento como um processo contínuo, educação para a vida. O letramento nas séries iniciais, ele não é um processo isolado, mas ele é um caminho contínuo que deve ser alimentado ao longo da vida. Quando nós falamos que o letramento é contínuo, isso significa o quê? Que nós nunca paramos com esse processo de letramento. Nós iniciamos na escola, às vezes até antes da escola. E hoje, nós, adultos, pesquisadores, leitores, graduandos, professores, estamos sempre passando por vários processos de letramento. Desafios e oportunidades. Apesar das dificuldades, o letramento é a chave para o desenvolvimento intelectual, social e profissional de todos os indivíduos. A educação precisa se adaptar às necessidades e às realidades de cada aluno. Conceito de letramento segundo alguns teóricos. Esse conceito ele vai além da capacidade de ler e escrever. Ele envolve a habilidade de compreender e usar a leitura e a escrita de maneira crítica, contextualizada e funcional, dentro de diversos ambientes sociais e culturais. O letramento ele está intimamente relacionado ao processo de alfabetização, mas enquanto a alfabetização foca em ensinar as habilidades básicas de leitura e escrita, o letramento foca em como essas habilidades são aplicadas e compreendidas no cotidiano. E aí nós vamos trazer Emília Ferreiro. Qual é a visão de letramento da Emília Ferreiro? Ela considera o letramento uma prática social que é construída a partir de interações com textos. Então veja o conceito da Emília. A teoria dela, ela é baseada na psicogênese da língua escrita. Ela destaca a importância da compreensão das diferentes formas de representação escrita. E a prática desse letramento, ela deve ser mediada por experiências significativas e interações com o ambiente letrado. Ou seja, o letramento ocorre no contexto da vida real. E o Paulo Freire? Qual é a visão do Paulo Freire em relação ao letramento? Ele trabalha com a leitura crítica do mundo. Para ele, o letramento ele não é apenas técnico, mas também um processo de conscientização política e social. Qual é a teoria? É a pedagogia do oprimido, que defende que a leitura crítica do mundo permite que os indivíduos se tornem sujeitos de suas histórias. Qual é a prática do letramento segundo o Paulo Freire?
deve ser orientado por um processo de dialogia. Vygotsky. Qual é a visão do Vygotsky em relação ao letramento? Ele destaca a importância do contexto social e da interação com os outros para o desenvolvimento do letramento. Ele vê a leitura e a escrita como práticas que se constroem a partir das interações sociais e culturais. Qual é a teoria do Vygotsky? É a zona de desenvolvimento proximal, ZDP, que sugere que a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando há uma orientação de alguém mais experiente. Qual é a prática de letramento? Deve ser mediado, ou seja, o professor ou outros indivíduos mais experientes devem ajudar o aluno a alcançar um nível superior de compreensão. Street. Qual é a visão de Street em relação ao letramento? Propõe a ideia de letramentos múltiplos e defende que existem diferentes formas, dependendo das práticas culturais, sociais e políticas de um determinado grupo. Qual é a teoria? É a teoria dos letramentos múltiplos, que distingue entre o letramento autoritário, que ensina uma única forma de ler, e o letramento ideológico, que reconhece e valoriza as diversas práticas de leitura. E qual seria essa prática? Vai enfatizar a importância de considerar os contextos sociais e culturais na educação, compreendendo que as práticas podem variar de acordo com a comunidade. E a Maria Luísa Cavalcante, qual é a visão dela sobre letramento? Ela considera que o letramento é multifacetado e envolve não apenas a leitura e a escrita, mas também a capacidade de interpretar e produzir significados em diversos contextos de comunicação. A teoria, ela está profundamente enraizada na prática social, portanto, deve ser ensinada de maneira contextualizada, ou seja, levando em consideração a realidade sociocultural dos alunos. E a prática deve promover a interpretação crítica e a produção de textos dentro de uma realidade que o aluno reconheça. E o letramento junto com a sociedade. O letramento ele não ocorre apenas na escola, mas é um processo social que envolve os indivíduos em suas interações cotidianas. Numa sociedade cada vez mais digitalizada, o letramento também deve envolver a capacidade de usar diferentes tecnologias de informação e comunicação de forma crítica e consciente. O letramento é um processo dinâmico e multifacetado que vai além da aprendizagem técnica da leitura e escrita. Então, teóricos como Emília Ferreiro, Paulo Freire, Vygotsky, Street e a Cavalcante contribuem com diferentes visões que abrangem o letramento como uma prática social, crítica e contextualizada. Então vejam que o letramento ele não pode ser realizado apenas como um processo isolado. Ele vai ser realizado a todo momento. E quem é que pode realizar esse letramento? No nosso caso, o professor, a professora, o bibliotecário, alguém que vai fazer algum projeto relacionado à leitura, à alfabetização, pode trabalhar o letramento. E aqui eu trago a indicação de um livro, de um livro que vai tratar dessa proposta de mediação de leitura, A Literatura em Jogo, da Juliana Pádua e da Joana Marques. É um livro em que você vai ter teoria e prática relacionados à literatura, relacionados ao letramento, relacionados a essa prática social. Então, você professor, você pesquisador, você bibliotecário, que precisa de uma referência sobre esse assunto, sobre esse tema, eu indico esse livro que vocês podem pesquisar e utilizar na sala de aula. Ensinar e aprender a ler e escrever envolve não apenas a decodificação e codificação, mas também a capacidade de interpretar e interagir de maneira significativa com o mundo ao nosso redor. Aqui algumas referências que eu trago desses teóricos da Cavalcante, Ferreiro, Freire, Vygotsky e Street. E vocês podem encontrar essas informações nesses livros publicados por eles. E eu finalizo
a nossa aula de hoje com outra citação, com outro trecho da BNCC. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, quando nós estamos em sala de aula, nós não estamos apenas desenvolvendo, praticando, alimentando um conteúdo. Não, nós estamos trabalhando com identidades, nós estamos trabalhando com subjetividades e precisamos sim ter uma formação, ter informações de como fazer esse trabalho. E o letramento é uma proposta viável. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.